tema da lição de hoje é o maná e a água da rocha ferida. Então, Êxodo 16, 32 diz assim: E disse Moisés: Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Encherás um homer dele, e guardá-lo-ás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Disse também Moisés a Arão: Toma um vaso, e põe nele um homer cheio de maná, e coloca-o diante do Senhor para guardá-lo para as vossas gerações. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão o pôs diante do testemunho para ser guardado. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã, e um homer é a 10ª parte de uma efa. Amém. Diga-se de passagem, só para antecipar a informação, em Josué capítulo 5, versículo 12, a Bíblia diz que o maná caiu até o dia que Israel chegou em Canaã, plantou a sua lavoura e colheu. E está escrito que eles colheram num dia, e no outro dia o maná não caiu mais. O que isso significa? A providência de Deus permanecerá conosco em todo o tempo. Provoque aí o seu vizinho e diz para ele: a providência de Deus permanecerá conosco o tempo todo, em nome de Jesus. Agora senta um pouquinho, vamos refletir um pouco na palavra de Deus. E eu gostaria, irmãos, de trabalhar a nossa lição na perspectiva de exposição bíblica, com o propósito de que você entenda. Quero lhe estimular sempre a trazer uma caneta, riscar a sua lição, fazer anotações que são importantes para que você posteriormente possa consultar o material que você anotou e utilizá-lo para o seu crescimento espiritual, para o seu conhecimento intelectual, porque nós vamos extrair princípios que serão aplicados em nossa vida cotidiana. Lembrando aos irmãos que o povo hebreu, aqui eles ainda não são chamados de Israel, ainda é conhecido como povo hebreu. O povo hebreu passa a ser chamado de Israel quando ocupa Canaã, e agora eles se tornam uma nação organizada, tá? E Israel como nação ganha muita evidência junto às nações do mundo antigo. Pastor, e quando é que eles passaram a ser chamados de judeus? Passaram a ser chamados de judeus quando houve o cativeiro de Babilônia, quando a tribo de Judá foi levada para a Babilônia. Aí vale lembrar, irmãos, e são anotações importantes: no reinado de Davi, Israel era um reino unificado, até o reinado de Salomão. Quando Salomão morre e o seu filho Roboão assume a liderança da nação, a nação então é dividida em 2 reinos. Aí nós passamos a ter reino do norte, que é chamado de Israel, e reino do sul, que é chamado de Judá. O reino do norte foi destruído por volta do ano 720 antes de Cristo pelo império da Assíria. 100 e poucos anos depois, por volta de 596, o reino do sul é dominado por Babilônia, e então eles são levados cativos. Não há informações precisas de onde estão as 10 tribos do reino do norte,
que foi vencido pela Assíria. Mas acerca dos judeus, 70 anos depois do cativeiro, eles voltaram para Canaã, para Jerusalém. Daí surge o nome judeus, que significa literalmente descendentes da tribo de Judá. Mas voltando ao contexto da lição na qual nós estamos inseridos, este povo hebreu está saindo do Egito sob a liderança de Moisés rumo a Canaã. Nós vimos aqui semana passada que o trajeto do Egito até Canaã era um trajeto de aproximadamente 30 dias, no máximo 40 dias. Pastor Josué, por que demorou 40 anos? Bom, nós vamos analisar isso. Foi dito na lição da semana passada que o Senhor não os levou pela terra dos filisteus para que eles não vissem as guerras e fossem tomados de medo e de pavor. Então o Senhor lhes faz transitar pelo deserto. O Senhor os fez transitar por onde? Pelo deserto. Provoca seu vizinho, por favor, e diz para ele assim: pelo deserto. Eu quero que você entenda, irmão, e se você quiser já destaca isto: o deserto faz parte da trajetória da vida cristã. Todo deserto é temporário, mas ninguém está privado de passar por ele. É claro que na vida de cada um de nós, o deserto tem características diferentes. Alguns passam deserto na área da saúde, outros passam deserto na sua vida financeira, alguns outros estão passando desertos em batalhas e conflitos existenciais de ordem espiritual. Alguns estão enfrentando desertos no seu casamento, na relação com os filhos. O fato é que todo mundo passará por um deserto na trajetória, porque todas as vezes que Deus vai te levar a uma promessa, Ele te faz transitar pelo deserto. Para quê? Ele diz: para te provar e ver se o teu coração é sincero para comigo. Agora entenda, todo deserto é temporário. Se você quiser anotar isso, anota. Todo deserto é temporário. A promessa é permanente. O deserto é temporário. Devo lhe lembrar também que os maiores milagres registrados nas Sagradas Escrituras foram operados no deserto. Há exemplo de dois que nós vamos estudar aqui nesta manhã: o maná que desceu do céu, a água que saiu da rocha. Mas nós poderíamos pensar no mar que se abriu, na roupa que não se envelheceu, no sapato que não se gastou. O Senhor diz assim: eu desviei de vós todas as enfermidades. Era deserto. Podemos pensar em Deus alimentando a Elias com pão assado e água fresca no deserto. Podemos pensar na multiplicação dos pães e dos peixes no deserto. Então, o deserto é o lugar onde Deus nos ensina dependência, onde Deus nos ensina que se nós dependermos dEle, Ele nos suprirá. Eu só tenho uma palavra para te dar acerca disso, já nessa introdução, que está dentro do contexto da nossa lição. Se você está no deserto, não murmura. Não murmura. Por que não murmurar? Porque em Números capítulo 13, o Senhor diz ao povo de Israel: o caminho que seria de 40 dias passará a ser um caminho de 40 anos, por causa das vossas murmurações. Um ano de peregrinação no deserto para cada dia de murmuração. Você já parou para analisar se Deus transformar
a tua provação em 1 ano para cada dia das tuas murmurações? E presta atenção, murmurar não é não se queixar, porque nós nos queixamos. Murmurar não é reclamar do processo, porque Deus não espera que você nunca reclame. Deus nos conhece. Deus nos conhece. O salmista diz no Salmo de número 104 que o Senhor se lembra que nós somos pó. Murmurar é o ato de questionar a capacidade de Deus. Murmurar é o ato de questionar a promessa de Deus. Murmurar é o ato de afrontar a Deus com as minhas reclamações. Alguém já disse, e está aí no primeiro tópico da lição, que murmurar exige preparo, não exige preparo, talento, nem habilidade. Basta má vontade. A murmuração se dá quando o nosso coração é tomado de incredulidade, de resistência a Deus, de revolta contra o seu propósito. E é interessante, irmãos, e preste atenção nisso, que a murmuração é contagiosa. Porque em Números capítulo 13 nós observamos que quem veio murmurando foram os 10 espias. Mas quando nós chegamos no capítulo 14, a congregação inteira está murmurando. A murmuração contagia. Então todas as vezes que você chegar num ambiente onde alguém está lamuriando, murmurando, falando de algo ou de alguém de maneira revoltosa, se não estiver em seu poder chamar aquela pessoa ao freio, à ponderação, se afaste, porque a murmuração vai lhe atingir. E o detalhe, primeiro eles começaram murmurando contra Moisés: por que nos tirastes do Egito para morrermos aqui no deserto? Depois eles começaram a murmurar também contra Arão. Agora Arão também é culpado. E chega o ponto que também eles começam a murmurar contra Deus. Todo ambiente carregado de murmuração será um ambiente saturado pela maldição que se instaura a partir da murmuração. Na verdade, há alguns comportamentos que nós cristãos deveríamos repelir absolutamente. Um deles é a murmuração, a fofoca, a raiz de amargura. Porque o murmurador não se contenta em murmurar sozinho. O murmurador precisa formar um coral. Então ele vai murmurar aqui, que é para contagiar este. Consequentemente, agora este vai contagiar este, e esse vai contagiar mais um. Daqui a pouco você tem uma erva maligna crescendo, ampliando a sua atuação no ambiente da casa de Deus. Quanta gente que murmura do casamento, murmura da casa que mora, murmura do trabalho, murmura da igreja, murmura do pastor, murmura do irmão que passou por mim e não me saudou, e você nem sabe a condição que o irmão estava no dia que você disse que ele não te saudou. Você acaba envenenando a sua alma com um sentimento de murmuração que atinge a igreja. E presta atenção, todo murmurador terá contas a pagar diante de Deus. Note que eles ficaram 40 anos no deserto por causa das suas murmurações. E agora o texto diz que eles murmuraram contra Arão e contra Moisés no deserto por falta de comida. Quando nós chegamos aqui no segundo subtópico, nós encontramos no versículo 12 assim:
tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, diz o Senhor. Ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu, o Senhor, sou o vosso Deus. Observe que a resposta de Deus aqui, incrível isso, a resposta de Deus aqui não é às orações, a resposta de Deus aqui é às murmurações. Quando Deus responde a tua oração, não há sentença. Mas quando Ele responde a tua murmuração, a resposta vem com sentença. De tal modo que a Bíblia diz que o povo comia a ponto de sair pelo nariz. Sabe o que é isso? Vomitavam. Porque foi resposta das suas murmurações. E aí o Senhor envia carne em abundância. Eles foram supridos de maneira sobrenatural por codornizes. E eu já expliquei aqui para os irmãos outro dia, quando preguei sobre isso, porque o texto bíblico, o texto sagrado, diz que aquele que colheu menos, colheu 10 hómeres. O que colheu menos, colheu 10 hómeres, ou gómeres. Depende da linguagem e a versão que você tem aí no texto. Capítulo 16 do livro do Êxodo. Um homer equivalia a aproximadamente 3,67 litros. Quase 4 litros. Se o que colheu menos colheu 10 hómeres, cada um deles colheu aproximadamente 37 a 38 litros, o equivalente a 38 quilos de carne, de codornizes. Nós estamos falando de 600 mil homens no deserto. A Bíblia Sagrada relata que eles colheram, olha só, caminho de um dia indo. O caminho de um dia era equivalente a aproximadamente 1 quilômetro, 1 quilômetro e 200 metros. O caminho de um dia indo e caminho de um dia voltando. Nós estamos falando de aproximadamente 1 quilômetro quadrado de carne. Na altura, diz o texto, de 2 côvados. Um côvado era uma medida variável entre 48 e 52 centímetros, dependendo de onde estivesse. Por exemplo, o côvado egípcio valia 48 centímetros, o côvado babilônico valia 52 centímetros. Na ausência de uma vara de medir, o côvado era medido com o braço de um homem, da extremidade do seu cotovelo até a extremidade do seu punho fechado. Então, a altura de 2 côvados equivalia a aproximadamente 90 centímetros. Olha a quantidade de carne, que é equivalente à quantidade de pessoas. Obviamente, se nós estamos falando de quase 3 milhões de pessoas, é carne para alimentar 3 milhões de pessoas. Então eles caminho de um dia indo, 1 quilômetro aproximadamente, caminho de um dia voltando, na altura de 90 centímetros, pegando carne para se alimentarem, porque Deus estava dizendo: eu estou no deserto com vocês, e estou mandando carne em abundância para vocês entenderem que eu tenho o controle da travessia no deserto. Agora, como essas codornizes vieram parar aqui? Expliquei para os irmãos no dia que eu preguei aqui sobre uma mesa no deserto. Os estudos revelam os hábitos migratórios dos pássaros nesta região do Mediterrâneo, naquele período do ano. Milhares de codornizes saem da região do Mediterrâneo e atravessam para passarem o inverno na região da Turquia. E os estudos mostram que eles param à beira do Mediterrâneo
para descansar, aguardando o momento que vão fazer a travessia do oceano. Por quê? Porque eles vão fazer a travessia do oceano num único voo, não tem onde pousar no meio do oceano. Então aqueles milhões de pássaros atravessam o oceano num único voo, e os estudos dos hábitos migratórios mostram que quando eles terminam, aqueles milhões de pássaros encerram a travessia, eles caem do outro lado do Mediterrâneo, na praia, e ficam horas paralisados, esgotados, de cansaço, pela travessia do Mediterrâneo em um único voo. Só que nesse dia, eles voaram aproximadamente 400 quilômetros a mais. Como eles conseguiram, pastor? O texto sagrado diz que o Senhor mandou um vento oriental para alimentar o seu povo. O Senhor olhou para as codornizes e disse: eu vou ajudar vocês a voarem um pouco mais. E o vento empurra elas, até que elas caem no arraial dos filhos de Israel, para que eles se alimentassem. Aqui está a conta que o engenheiro acabou de fazer e me trazer, aproximadamente 900 toneladas de carne caíram no arraial dos hebreus, para alimentar uma multidão de quase 3 milhões de pessoas. Diz aí para o irmão do seu lado: Deus vai mandar provisão. O problema é que nós estamos igual os filhos de Israel, com dificuldade de acreditarmos no Deus que provê, no Deus que abre porta. Nós nos saturamos tanto de informações de crise, nós nos saturamos tanto de informação de recessão, nós nos tornamos tão partidaristas, que nós acreditamos que vai haver uma crise miserável por causa do governo do PT, que a solução está no governo do PL. Infelizmente deixamos de entender que a nossa provisão é porque aquele que provê todas as coisas é quem cuida de nós. Só quem recebe essa palavra dá um glória ao Senhor Jesus. A sua provisão vem do céu. A bênção de Deus para a minha vida e para a tua vida vem do céu. E o interessante, a Bíblia diz que caía todos os dias. Durante 40 anos caiu comida do céu. E o Senhor diz assim, aliás, antes deixa eu pontuar: vieram codornizes ao entardecer, carne, proteína, e maná, carboidrato, ao amanhecer. Olha Deus cuidando do equilíbrio nutricional do seu povo no deserto. O que é maná? A palavra maná no hebraico é manhu. Maná é uma palavra grega, que se nós traduzirmos para a língua portuguesa, o significado literal é: que comida é esta? Que prato é este? O Senhor está mandando para eles comida pela manhã e comida ao entardecer, mas o Senhor estabelece uma regra. O segredo da minha provisão é: não colham mais do que precisam para um dia. Se vocês colherem mais do que precisa para um dia, vai apodrecer. Na sexta-feira vocês colherão para 2 dias, porque no sábado o maná não vai cair. E vocês comerão, e aí, olha o extraordinário do milagre. Segunda, terça, quarta, domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, tinha que colher para apenas o dia. Se pegasse a mais, apodrecia. Mas na sexta-feira, eles colhiam para 2 dias e não apodrecia. O que Deus está nos ensinando? Primeiro, Ele está nos ensinando que a providência é diária.
Anota isto: a providência é diária. Daí o Senhor Jesus, na mais famosa oração da Bíblia, diz assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. A provisão é diária. Deus está cuidando da tua provisão diária. Segunda lição que nós aprendemos aqui: na obediência não há prejuízo. Na obediência não há prejuízo. Você pode até ter a sensação de que perdeu algo, mas se você estiver na obediência, aquilo que parece ter sido perda, o Senhor te fará perceber que foi apenas uma semeadura que Ele planejou para você colher depois. Na obediência não há prejuízo. Diga isso comigo: na obediência não há prejuízo. Terceira lição que nós aprendemos aqui: com desobediência até a sobra apodrece. Com desobediência até aquilo que você chamava de reserva vai se perder. Então o maná nos ensina que a providência é diária. O maná nos ensina que na obediência não há prejuízo. O maná nos ensina que com desobediência até a sobra se perde. O Senhor mandou provisão para o seu povo. Eu me lembro agora, meu pai foi pastor uma época numa cidade chamada Pindobaçu, a irmã Muricy é de lá da região, irmã Jaelma também. E me lembro de uma certa feita, a gente estava passando muita dificuldade. E não tinha comida. E eu me lembro, eu era menino, eu devia ter aí uns 11, 12 anos. Eu lembro claramente da minha mãe acendendo as 4 bocas do fogão, colocou 4 panelas com água no fogão, e ela disse assim: vamos orar para Deus mandar comida. E nós ajoelhamos ao redor da cama dos meus pais, para pedir a Deus para mandar comida mesmo. Meu pai estava no fundo da casa tentando fabricar algum móvel, porque meu pai era marceneiro antes de ingressar no ministério, e ele estava lá tentando fabricar algum móvel, uma cadeira, não lembro, para vender e gerar dinheiro para a provisão. Enquanto nós estávamos orando, alguém bateu na porta de frente da casa. Meu pai gritou lá do fundo: Dina, abre a porta porque o corvo chegou. Quando ela foi abrir a porta, era uma irmã da igreja batista Peniel. Não sei se ainda existe essa igreja de Pindobaçu. Uma irmã da igreja batista Peniel. Ela disse assim: irmã Dina, Deus mandou eu ir no mercado fazer uma feira para vocês. Aí veio tudo que uma cozinha precisa, principalmente uma cozinha de uma casa que tem criança. Deus mandou provisão abundante naquele dia. Ele continua sendo Deus e Ele providencia o que você precisa. Amém? Então anota isso aí. Olha o terceiro subtópico: o sustento espiritual. Êxodo 16:35 diz assim: e comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Israel. Além de alimentar o seu povo com codornizes, o Senhor lhes enviou maná para lhes ensinar lições espirituais extraordinárias. E é interessante que o maná era um pão tão espiritual que lá no Novo Testamento Jesus diz assim: vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. O que Jesus está ensinando para os filhos de Israel dos seus dias é que o maná era um símbolo da sua vinda, porque ele é o pão
que alimenta para sempre, definitivamente, eternamente. Daí ele dizer: aquele que comer deste pão viverá. Os hebreus, os judeus, não entendendo, disseram: nossos pais comeram do maná no deserto. Jesus disse: comeram e morreram. Mas aqueles que comerem do pão que eu lhe der, nunca mais terão fome, não morrerão. O Senhor quer alimentar a nossa alma. E eu repito, o maná nos ensina que todos dependemos do sustento de Deus. O maná nos ensina que a providência de Deus é diária. O maná nos ensina que nós podemos confiar em Deus. O maná nos ensina o valor da obediência. O maná nos ensina que na desobediência até o que era sobra se perde. Então provoca de leve a pessoa do seu lado e diz para ele assim: obedecer é melhor. Mas pastor, eu não estou em pecado, eu não estou em desobediência direta contra Deus, mas eu estou passando um perrengue molesta. Nesse caso você precisa entender que na obediência não há prejuízo. E se você está sofrendo perdas, você está num processo de provação que vai resultar em glória para o nome do Senhor Jesus, e Ele vai te fazer viver tempos abundantes de gloriosa paz. Só quem crê e recebe, diga glória ao nome de Jesus. Segundo lugar, nós temos aqui a água que sai da rocha ferida. É incrível a nossa capacidade de murmurar, porque presta atenção. Os filhos de Israel murmuram por causa da escravidão no Egito. Deus manda o libertador e agora eles murmuram porque estão no deserto. Olha o problema da murmuração, tá? Eles reclamam da escravidão. Deus manda o libertador, aí eles murmuram porque estão no deserto. Quando Faraó vem atrás, eles murmuram por causa do Mar Vermelho. Aí Deus abre o mar, livra-os do Faraó, e quando chega do outro lado eles murmuram porque não tem comida. Aí Deus manda comida, então eles murmuram porque não tem água. Aí Deus manda água, aí eles murmuram porque as crianças e as mulheres no deserto estão padecendo. Não há limites para o murmurador, ele nunca estará satisfeito. Por isso que a minha palavra para o seu coração nesta manhã, da parte de Deus, é: não dê lugar à murmuração na sua vida. Ela vai lhe tornar viciado em reclamar. Tem um louvor na harpa cristã que diz assim: em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para os céus. Não murmura, louva, canta, celebra. Segundo tópico aí, pelo fato de os israelitas terem contendido com Moisés, o lugar agora se chama Meribá, que significa contenda, também chamado de Massá, que significa provação. Presta atenção, o Senhor estava levando o seu povo pelo deserto, como eu disse há pouco, para provar o seu coração. Irmão, a provação tem o intento de lapidar o nosso caráter. Deus nos prova para que os nossos velhos hábitos do Egito, para que os velhos vícios da vida pregressa sejam retirados de nós. Porque quando nós saímos do Egito, e vamos trazer para cá, quando nós saímos do mundo para o reino de Deus, nós viemos cheios de, linguagem figurada, tá? Carrapatos, sanguessugas, cascões. O deserto é um processo de depuração.
O deserto é o processo de purificação. E muitas vezes nós permanecemos na igreja, mantendo alguns carrapatos grudados em nós. Aí o Senhor olha e diz assim: eu vou tratar, eu vou limpar. Mas por que Deus vai limpar? Porque eu te amo. E eu não quero que você viva se estragando, se arrebentando. Então eu vou torcer até ficar apenas aquilo que é a essência da minha natureza. Aí o texto de Êxodo 17:1, está aí na lição, diz assim: tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Deus intencionava, menciona aqui o comentarista, não apenas levar o seu povo a um destino, mas forjar neles o caráter santo do Senhor. Por quê? Porque eles estavam indo para uma terra contaminada pela idolatria. Eles estão vindo do Egito, uma terra idólatra, e indo para Canaã, uma terra tomada pela idolatria. Então o processo do deserto era para que eles chegassem em Canaã tão purificados que a idolatria de Canaã não os atingiriam. Irmão amado, irmã amada, os desertos e as provações da vida têm propósito benéfico na nossa vida e na nossa trajetória. O texto que nós lemos de Êxodo 17:1 diz que eles marchavam segundo o mandamento do Senhor, ou seja, há uma clara direção divina para eles. Presta atenção nisso. É lamentável que a igreja moderna tenha desaprendido o princípio da orientação divina para tomar decisões, para saber para onde ir, para onde não ir, o que fazer, o que não fazer. Ouvir Deus, e não é que Deus vai bradar como um trovão. Muitas vezes no seu coração Ele vai fechar teu coração para algo, Ele vai abrir o teu coração para algo. Tenha discernimento, porque às vezes o seu coração fecha por uma questão de opção pessoal. Tenha discernimento para ver quando Deus está te guiando numa direção. Mas pastor, eu sei que foi Deus que me direcionou, mas estou passando uma provação da murrinha. Fica tranquilo, porque o que garante paz é a certeza que o Senhor te guiou. Nossos desertos não são por acaso, não são fortuitos. Há um plano. E presta atenção, no deserto Deus já pensou no maná. Antes de você reclamar de fome, Deus já pensou no maná. Antes de você reclamar de sede, Deus já pensou na água. Deus já pensou naquilo que você vai precisar no deserto. Se você estivesse me entendendo, você estava dando glória a Deus aí absolutamente. Eu não sei qual é o seu deserto, mas eu sei que Deus já pensou em todos os detalhes da nossa vida. Aí o texto diz, Êxodo 17:6, segundo subtópico: eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. É interessante notar que esse episódio marcou de maneira negativa a trajetória de Israel no deserto, de tal modo que é mencionado em outras passagens bíblicas, porque aqui não é apenas murmuração. Nesse cenário do texto, a murmuração gera uma revolta tão grande que a Bíblia diz que Moisés temeu que o povo o apedrejasse. É incrível, irmãos. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Liderar no reino de Deus é muito difícil, porque o povo viu as pragas atingirem o Egito e eles foram protegidos.
O povo viu o mar vermelho abrir, eles passaram a pés enxutos e o exército do faraó foi destruído. O povo está vendo todos os dias cair carne e maná no arraial, mas por muito pouco eles estão dispostos a matarem o líder que lhes está guiando numa trajetória de milagres. Por muito pouco eles estão dispostos a esmagarem Moisés por causa da sua revolta. E isso não é coisa do passado, não. Na verdade, quando o homem perde a noção da direção divina, ele se sente na condição de colocar Deus no banco dos réus, se sente na condição de questionar Deus. Outro dia eu me deparei com uma pessoa que disse que estava com muita raiva de Deus, porque Deus lhe prometeu um marido e não cumpriu. A igreja moderna repleta de pessoas que acreditam que Deus é seu garçom, se sentem no direito de assoviar para Deus, de bater na mesa para chamar Deus. Mas nós precisamos nos humilharmos diante dele, reconhecer o que ele tem feito por nós, compreender que apesar dos nossos desafios e das nossas batalhas, ele vai fazer sair água da rocha, se necessário for. O Êxodo capítulo 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 3 e 4, Paulo diz que aquela rocha representava Cristo. A rocha ferida representava o próprio Jesus. Paulo diz assim: todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Fazendo-nos entender que quem sacia nossa sede espiritual é Jesus. Então, se não for difícil, fala aí com o irmão, com esse aluno, com esse aprendiz que está do seu lado e diz para ele assim: você não está só no deserto. A rocha está aí, ele vai fazer vir água para você. O problema nosso é que tão logo o deserto aperta, a gente quer voltar para o Egito. Nós estamos na luta, a gente diz: vou mudar de igreja, vou mudar de mulher, vou mudar de marido, vou mudar de emprego. Tu estás no deserto, para onde você for. O deserto não está relacionado a quem sentou do teu lado, o deserto está relacionado a você. Deus está tratando você para um propósito específico. Te aquieta, passa com louvor. Lázaro cantou, dizia: vou passando pela prova, dando glória a Deus. Passe pela prova, dando glória a Deus. Pastor, e quando eu não conseguir dar glória a Deus? Não murmura, geme, chora, pede misericórdia, porque eu quero, em nome de Jesus, declarar: Deus vai começar a gerar pequenos milagres na sua vida e no teu dia a dia, só para te servir de sinais. Esses milagres serão só para te servirem de sinais de que Ele está atravessando o deserto com você. Aleluia. Aí nós terminamos a nossa reflexão desta manhã no terceiro tópico, quando vem agora a guerra contra os amalequitas. Pastor, não basta a dificuldade de comida, não basta a dificuldade de água. Eu estou passando numa prova financeira miserável, pastor, e agora eu estou sofrendo ataque, perseguição no emprego. Meu vizinho resolveu implicar comigo. Eu não sei a sua realidade. Os amalequitas atacaram. E é interessante que o texto diz para nós,
essa é a primeira batalha que Israel vai enfrentar depois de sair do Egito. O Senhor não os enviou pela terra dos filisteus para que eles não vissem a guerra dos outros e tivessem medo, mas agora a guerra é deles. Capítulo 17, versículo 8 diz que capítulo 17 diz que Moisés mandou cartas para Amaleque, pedindo permissão para passar. Amaleque atacou os filhos de Israel pelas costas. Deus ficou tão irado com Amaleque aqui, que lá na frente, no reinado de Saul, 1 Samuel capítulo 13, o Senhor diz assim: destrói Amaleque por causa do dia que eles impediram a passagem do meu povo na trajetória para Canaã. Deus não perdoou Amaleque pelo ataque covarde que fez contra os filhos de Israel nesse texto. Eram da mesma linhagem. Então Amaleque ataca Israel pelas costas. Agora presta atenção, quando a guerra começa, Moisés está no meio do povo. Diga comigo, Moisés está no meio do povo. Moisés percebe que ele no meio do povo não contribuiria. Então ele chama Josué e diz a Josué: guia o povo. E Moisés foi para o monte. Anota aí, existem aqui 3 níveis de liderança. Isso serve para a sua empresa, isso serve para a sua família, isso serve para a igreja. 3 níveis de liderança. No primeiro nível, o líder fica no meio do povo, porque o povo precisa ter acesso ao líder. No segundo nível, não adianta ficar no meio do povo, tem que tomar a linha de frente e caminhar para que o povo saiba qual é a direção que será tomada. Mas tem um terceiro nível. Moisés vai para o monte, é o momento que o líder se afasta do povo, das batalhas no vale, e vai para a presença de Deus interceder para que haja vitória. Então Josué fica liderando o povo para a guerra, e Moisés vai para o monte orar. E a Bíblia diz que quando Moisés estava com as mãos erguidas, Israel prevalecia. Quando Moisés cansava e as suas mãos abaixavam, Amaleque prevalecia. Então Arão, que é irmão de Moisés, e Ur, que é cunhado de Moisés, é marido de Miriam, Arão e Ur observam que as mãos erguidas de Moisés definiam a batalha em favor de Israel. É por isso que um líder não pode estar sozinho, porque enquanto ele está orando, alguém está percebendo os acontecimentos em redor, e ele precisa estar sendo informado, nutrido de informações sérias. Então eles pegam uma pedra, colocam Moisés sentado na pedra, Arão segura um braço de Moisés, Ur segura o outro braço de Moisés, e a Bíblia diz que até o final daquele dia, Israel esmagou a Amaleque pela espada de Israel e pela oração de Moisés. Aleluia! Nossas batalhas não são vencidas apenas com estratégias e armas. Nossas batalhas são espirituais, então elas são vencidas pela oração. E nós precisamos ser apoio uns dos outros nas batalhas que enfrentamos, nas lutas que temos. O inimigo covardemente atacou pelas costas. Israel não representava uma ameaça para eles, porque era um grupo de escravos, peregrinos no deserto. Eles covardemente atacaram. Mas é por isso que lá na frente, no capítulo de número 11, salvo engano, no versículo de número 11, salvo engano, versículo 15, Moisés diz assim:
o Senhor é a minha bandeira. Por quê? Porque quando eu não posso me defender, o Senhor se ergue em meu favor. Lá em Isaías 58 diz assim: vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. É quando Jeová ergue a bandeira acima do exército para identificar o exército e deixar claro: esse exército é meu, quem peleja por eles sou eu, a batalha é minha e não tua, diz o Senhor dos exércitos. Então entenda, meu irmão, já na conclusão desse estudo desta manhã, ainda que você enfrente a dificuldade de pão, ainda que você enfrente a dificuldade de água, ainda que o inimigo te ataque pelas costas, diga como o salmista: ainda que eu ande por vale de sombra e de morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O Senhor peleja por nós, o Senhor peleja conosco. A nossa bandeira é Cristo. Por isso que a gente canta: o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Creia nisto. Não sei qual é a sua dificuldade, não sei qual é o desafio pelo qual você tem passado, mas uma coisa eu sei e estou certo: você não está só. Nem quando você pensa que está só, você não está. Nem quando ele se cala, você não está só. Nem quando a sua mente dá pane, porque às vezes a mente dá curto-circuito. Às vezes você perde o domínio de si mesmo, das suas emoções, das suas reações, dos seus pensamentos. Nem nesse momento você está só. O Senhor está perto. O Senhor está perto. O pastor Zé Luiz está lembrando aqui das palavras poéticas de Asaf, no Salmo 78, quando ele disse que o maná era pão do céu e trigo dos anjos. O Senhor te alimenta com a sua provisão. O Senhor te aprovisiona com o que Ele reservou para a sua vida. Eu gosto muito desse texto e vou encerrar com ele. Lá em Joel capítulo 2, versículo 21 a seguir, o Senhor diz assim: eu vos enviarei ensinador de justiça, e com ele a chuva no devido tempo, a temporã e a serôdia, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite, e até os pastos e os campos reverdecerão. E eu vos restituirei os anos que foram consumidos pela locusta, pelo gafanhoto, pelo migrador e pelo cortador. E vós comereis abundantemente e vos fartareis, e o meu povo não será mais envergonhado. E toda a terra saberá que eu, o Senhor vosso Deus, estou no meio de vós. Aí ele repete: e vós comereis abundantemente e vos fartareis, e o meu povo nunca mais será envergonhado. E há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão,
Os vossos velhos terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei do meu espírito, diz o Senhor. Porque Deus me prova para me levar ao lugar da plenitude, para me levar ao lugar onde serei cheio da sua presença, para me levar ao lugar onde viverei aquilo que Ele planejou para a minha vida espiritual. Desfrute da presença de Deus e da sua comunhão, em nome de Jesus.